Parabéns para o Centro Acadêmico por estar tendo essa iniciativa, que é muito importante vocês terem contato com médicos que estão na prática clínica diária, porque às vezes a gente acaba tendo contato com os professores, que eles têm uma visão um pouco diferente do consultório, do dia a dia do consultório da prática clínica. A gente vai trazer para vocês aqui algumas informações muito importantes, porque vocês são uma turma de privilegiados, porque vocês estão se formando numa época de ouro da medicina. Estava conversando com o Fábio agora há pouco, que esse momento que vocês estão vivendo é um momento de transição de uma medicina antiga para uma medicina nova. E esse momento, se vocês souberem aproveitar isso com as ferramentas que a gente vai mostrar para vocês, vocês vão se destacar muito. A gente estava comentando aqui que, eu estava falando para algumas pessoas que se vocês conseguirem aplicar essas ferramentas no dia a dia de vocês, vocês se formam, no dia seguinte vocês têm pelo menos 10 pacientes para atender no consultório de vocês. E o Fábio falou, não, já tem 10 pacientes amanhã, se já fizer isso, é mais otimista que eu. Eu quero falar para vocês assim, como é que a gente passa dentro de uma faculdade de medicina. A gente passa um período de ansiedade, de ideais, depois a gente começa a se deparar com dificuldades. Para superar essas dificuldades, a gente tem que ter uma série de ferramentas que, infelizmente, a gente não aprende na faculdade para conseguir atingir o sucesso. Só que a gente tem que saber muito bem o que é sucesso para a gente conseguir buscar isso de uma maneira mais específica, com mais foco. Primeira pergunta que todo aluno de medicina me faz. Alexandre, vale a pena ser médico? E tu pode perguntar isso para uma série de médicos, alguns vão dizer que sim e outros vão dizer que não vale mais, porque a medicina está ruim, não é mais como era antigamente. Por que isso acontece? Porque, que nem eu falei para vocês, a medicina ela passa por fases de transição. E ela está assim, como vocês estão vendo, faz mais ou menos uns 70 anos. E agora ela está numa fase de mudança. Isso já aconteceu no passado. A gente chamava ela de medicina 1.0, que era o médico, era o centro da atenção do paciente. O médico trabalhava no interior, num consultório, e atendia desde pediatria até geriatria, desde parto até cirurgia. Então aquele médico era o deus da cidade. Ele tinha um impacto, tinha uma autoridade só por ele ter um diploma. Ele não precisava fazer propaganda, ele não precisava distribuir conteúdo, ele não precisava estar bem apresentado, ele não precisava nenhuma dessas ferramentas que eu vou mostrar para vocês hoje, porque ele era o centro e ele também nunca era criticado. Então a vida dele era uma maravilha. Aí a medicina mudou, se criaram vários outros médicos. Esses médicos se reuniram em grupos, montaram hospitais e montaram serviços. E aí o que aconteceu? O paciente parou de buscar o médico da cidade e começou a buscar o chefe do serviço de cirurgia do centro hospitalar tal. E aí, se tu fosse perguntar para aquele médico do interior, vale a pena ser médico? Ele ia falar, não vale mais, porque o paciente vem aqui, critica a minha conduta, há 10 anos atrás eu era Deus, agora eles só querem saber do pessoal da cidade, e o chefe do serviço, se tu perguntasse para ele ia falar, não, agora está ótimo, porque agora os pacientes estão vindo para a gente montou um serviço, a gente tem estrutura, que é a medicina 2.0, que é uma medicina estruturada, em volta de equipamentos, de serviços, de um grupo de pessoas. E essa medicina, ela vem acontecendo há 70 anos, da mesma maneira. Quando a gente tem um problema, o que a gente pensa? Eu vou no Hospital Moinhos de Vento consultar com o chefe do serviço de cirurgia do Moinhos de Vento. Porque para mim, ele é a autoridade no assunto. Só que isso está mudando também. E vocês vão pegar essa fase de transição em cheio. Quando vocês se formarem, a medicina já não vai mais ser essa medicina que vocês estão aprendendo na faculdade. Porque vem aí a medicina 3.0, em que o paciente não está mais buscando o chefe do serviço do Hospital Moinhos de Vento. Ele está buscando o médico que ele viu falar na internet para ele. Ele está buscando o médico que tem um consultório e está produzindo conteúdo, está esclarecendo dúvidas, está construindo uma autoridade. Se tu perguntar hoje para o chefe do Hospital Moinhos de Vento, vale a pena fazer medicina? Ele vai ficar em dúvida, vai falar, olha, valia, mas agora os pacientes que eram para consultar comigo estão indo para o outro estado para consultar com um figurão da internet, que eu nunca ouvi falar. Então, se vocês perguntarem agora para a maioria dos médicos, ele vai dizer para vocês, o que vocês estão fazendo na medicina? Vocês vão pegar um mercado destruído, sem espaço, vocês não vão conseguir ser bons médicos. É porque ele está com aquela visão da medicina 2.0. E vocês têm que ter muita atenção, porque a medicina vai mudar. E para superar isso, a gente tem que ter algumas ferramentas muito importantes. Outra dificuldade grande que a gente vê nos alunos é o seguinte, será que eu vou conseguir ganhar dinheiro na medicina?
Porque eu tenho visto muito médico que não tem recurso, não tem como fazer especialização, está com muita dificuldade financeira, que tem que fazer muito plantão. Não é verdade. A medicina dá muito lucro, muito retorno financeiro. A gente vê que o retorno financeiro, ele independe das áreas. Clínica médica, isso é de 2018. Clínica médica, diagnóstica e terapêutica e cirurgia tem praticamente o mesmo ganho. Então, independente se vocês vão escolher qualquer uma das áreas, elas vão ter o mesmo ganho. O que varia um pouco é por especialidade. Por exemplo, cirurgia plástica tem um pouco mais de recurso que endocrinologia, porque tem mais procedimentos. Então, isso é uma outra seta que vocês têm que começar a apontar para especialidades que vocês tenham procedimentos. Isso vai dar mais retorno financeiro para vocês. Mas a principal dúvida é se a gente tem retorno pessoal fazendo medicina de hoje em dia. E eu vou dizer para vocês que sim e que não. Como a gente faz para ter um retorno zero pessoal da medicina de hoje? É escolhendo errado a nossa especialidade, escolhendo sem conhecer, não escolhendo ou deixando outras pessoas escolherem para a gente. Então, para a gente conseguir ser feliz dentro da medicina, mesmo com todas as ferramentas, a gente tem que escolher a nossa área com muita precisão. E para isso, a gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro, autoconhecimento. A gente tem que se conhecer. A gente tem que saber quais são nossas características. Se a gente é mais dinâmico, se a gente é menos dinâmico, se a gente é mais desinibido, menos desinibido, para escolher uma das áreas. Tem que ter uma visão do futuro muito importante. Tem que ir experimentando em estágios a área que a gente gosta. Tem que entender muito do mercado, porque não adianta gostar muito de uma área, essa área está em extinção. Tem que também não procrastinar essa decisão. O momento de decidir é agora. Ah, mas eu não conheço, mas decide, testa, se errou, voltou atrás, escolhe outra, se errou, voltou atrás, escolhe outra. A área da medicina hoje é importante para vocês começarem a montar o perfil de vocês como médico, porque aqui já tem os primeiros médicos que vão encaminhar paciente para vocês. No momento que vocês assumem essa personalidade, mesmo que ela mude depois, vocês começam a virar referência em uma área. Eu vou sentar do lado do fulano porque ele sabe tudo de cirurgia e eu vou aprender porque eu estou mal nessa matéria. Isso já é um grande indício que vocês já estão começando a se encaminhar para uma área. Então, o momento de escolher é agora. Quem não escolheu, eu vou dar algumas ferramentas que ajudam a escolher. Dentre as outras dificuldades que a gente encontra como médico, são as dificuldades que a gente da nossa mudança. Eu era uma pessoa que tinha muito resistência à mudança. E quando a gente é muito jovem dentro da medicina, a gente tem isso, de achar que o professor não sabe tanto, que aquela crítica que foi feita para a gente não está adequada, ele não sabe exatamente, mas não. A gente está aqui para mudar. A gente está completamente de alma aberta para as mudanças, para aceitar críticas, porque a gente só vai conseguir ir adiante se a gente mudar. A gente tem que lapidar, a gente tem que polir. O que significa isso? A gente tem que tirar pedaços da nossa personalidade que estão em excesso. Tem pessoas muito tímidas que têm que evoluir, têm que se tornar mais comunicativas, senão não vão sobreviver no mercado. Tem pessoas muito expansivas, muito brincalhonas, que também tem que lapidar, tem que tirar um pouco desse excesso. Porque perante o paciente, perante os chefes, não vai dar certo. Eu era uma pessoa muito alegre, eu chegava no hospital brincando, conversando, falava com o funcionário, falava com todo mundo, rindo, entrando numa cirurgia de oncologia, fazendo piada. E aí o meu chefe uma vez me chamou na direção: Alexandre, eu vou ter que te dar uma suspensão, porque teu comportamento não está adequado ao hospital. Eu falei, mas por que, professor? Imagina. E ele falou, não, é porque tu está muito feliz, muito alegre, não é o ambiente para isso, né? E eu falei, professor, pode suspender, mas faz isso por escrito que eu quero guardar isso para sempre. Depois de 10 anos eu entendi ele, porque a vida, eu saí da faculdade assim, muito alegre, muito brincalhão, mas muitos pacientes viam isso como uma falta de preparo, que não é, mas é uma falta. Então eu comecei a me modelar. Se eu tivesse feito isso durante a faculdade, eu teria ganhado muito tempo. Então, se vocês forem criticados por alguma coisa que vocês acham bobas, absorvam isso. A gente está aqui para evoluir, sem falar em melhorar nossa produtividade, nossa rapidez, nosso atendimento. Aqui em Porto Alegre, a gente tem, aqui na região do Sul, aqui, eu sou de Porto Alegre, tem um ritmo. Quando eu fui fazer especialização em São Paulo, eu tinha que fazer 3 vezes mais rápido. E eu falava, não consigo. E eles falavam, aprende, porque aqui é assim. Então, a gente tem que... A gente não consegue porque a gente não está usando as ferramentas certas para evoluir. Além disso, a gente tem que ser mais controlado, a gente tem que ser mais complacente com as dificuldades, mais eficiente, mais comunicativo e ter mais responsabilidade.
A gente tem que saber dizer não, mas quando a gente disser sim, a gente tem que cumprir isso. Porque hoje não tem mais espaço para o mercado para quem diz uma coisa e faz outra. A gente tem que lidar muito bem com nossos fatores limitantes. O que eu vejo nos meus colegas que se formaram comigo é uma escala. Tem alguns que chegaram muito longe, estão em cargos assim inacreditáveis. Tem uns que chegaram no meio do caminho e tem uns que passaram um pouco da largada só. Por quê? A gente identifica claramente hoje em dia que quem chegou mais longe tinha menos fatores limitantes ou conseguiu trabalhar com eles de melhor forma. E eu vou listar para vocês os principais fatores limitantes que a gente tem e a gente tem que trabalhar eles muito bem. Os primeiros deles são fatores físicos mesmo. A primeira coisa, que embora possa parecer boba para vocês, é a apresentação da gente. A gente nunca pode estar vestido para o cargo que a gente ocupa. A gente tem que estar sempre vestido para o cargo que a gente quer ocupar. Eu, quando era professor da UBRA, fui 4 anos professor da UBRA, eu chegava na sala de aula, e tinha 6 alunos de bermuda. E aí a primeira coisa que eu falava, todo mundo põe o jaleco, nós vamos lá ver paciente, menos quem está de bermuda. Aí as pessoas entendiam que a qualquer momento pode ser chamado para uma cirurgia, a qualquer momento pode ser chamado para falar com um familiar, mesmo sendo estudante. Não precisam vir de terno e gravata, até tinha colegas que vinham, mas vocês têm que estar sempre aparentando no cargo que vocês querem atingir, nunca no cargo que vocês estão, porque isso se chama evolução. Então, a aparência é um fator limitante muito importante. Por exemplo, o professor passa aqui e fala, eu preciso de um aluno para ver um paciente comigo, ele dá uma olhada, quem está mais parecido com o médico, é tu, vem. São muitas oportunidades que a gente perde por estar de bermuda, camiseta, ou não estar bem arrumado, ou virado de festa, essas coisas. Outra coisa muito importante para todos nós são as doenças infecto-contagiosas. Eu vi muitos cirurgiões largando a profissão por hepatite C, por HIV. Então, a gente tem que ter extremo cuidado com o manuseio de todos os infecto-contagiantes e também tem que ter muito cuidado com nosso cuidado próprio. Por quê? Porque hoje em dia uma doença dessas afasta todos os pacientes da gente. Isso aí é o final de carreira. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E também com as mutilações, que são queimaduras, machucados. Tinha um colega meu que ele fazia moto velocidade. Aí ele caiu, teve que ficar 3 meses afastado da faculdade. Perdeu tudo, perdeu o embalo, perdeu tudo. Então, hoje em dia, o médico não pode mais, nós mesmos somos a nossa empresa, a gente não pode mais se dar o luxo de ter uma queimadura, cortar um dedo, romper um tendão, porque isso aí é determinante para o nosso futuro. E, por último, eu queria falar dos últimos fatores limitantes, são os fatores psicológicos. Esses são os que a gente vê que mais atrapalham, e eles têm que ser muito bem trabalhados. O primeiro deles são as nossas crenças limitantes. Muitos de vocês ainda não ouviram falar em crenças limitantes, mas é uma coisa muito importante. São todas as ideias que passam na nossa cabeça que nos dizem que a gente não vai conseguir. Por exemplo, Fábio entende tudo de mídias sociais, ele me convidou e tal para a gente dar uma palestra. Eu falei, mas eu não entendo nada, Fábio, eu sei só de medicina, eu só sei de atender paciente. Isso é uma crença limitante. Por quê? Por que a gente não pode aprender? Por que a gente não pode ser igual aquele professor? Por que a gente não pode ser igual aquele cara da internet? Afastem de vocês todas as ideias que dizem que vocês não podem, porque vocês podem tudo, principalmente a geração de vocês, que está com essa ferramenta enorme e que não é bem usada hoje em dia pelos outros colegas, que são as mídias sociais, que é a comunicação. Então, vocês podem tudo. Vocês têm que afastar essas crenças limitantes. Inclusive, quando vocês chegarem no sucesso, uma das crenças limitantes é a síndrome do impostor, de vocês olharem tudo aquilo que vocês conquistarem e falar, conquistei isso, mas eu não me sinto digno disso. A gente tem isso. Passei nessa prova, tirei 10, mas eu realmente não mereço, eu não sou inteligente o suficiente. Então, vocês, quando chegarem no sucesso, vocês vão ter essa síndrome, que é que vocês talvez não mereçam aquilo que está acontecendo. Afastem isso da cabeça de vocês, vocês podem tudo. É meio esquizofrênico isso, mas pode tudo mesmo. Doenças psiquiátricas. Mais ou menos 3 colegas em uma turma de 50 acabam tendo uma doença de depressão grave durante a faculdade. Inclusive, numa turma grande, durante o correr do ano, pelo menos uma tentativa de suicídio a gente vê. E isso é muito importante discutir com vocês, porque a faculdade de medicina é uma faculdade muito difícil. É uma faculdade muito exigente, que a gente vê muita tristeza, a gente vê muita doença. Qualquer um de vocês que tiver qualquer sintoma de doença psiquiátrica, de depressão,
crise de ansiedade, toque, síndrome do pânico, tem que procurar imediatamente ajuda, porque isso é altamente limitante, tanto para o término da faculdade de vocês, quanto para lidar com os pacientes. E a última coisa que eu ia falar são os transtornos de personalidade, que não são doenças exatamente, mas são traços da personalidade que são exacerbados, como narcisismo, síndrome de Deus, as traços de personalidade do grupo A, que são esquizoides, aquela pessoa meio esquisitona e tal, ela tem que se adequar. Então, os fatores psicológicos eles têm que ser muito bem trabalhados. Se vocês tiverem isso redondinho, em bom estado, vocês vão muito mais longe. Se qualquer um desses sintomas aparecer, ou ele vai ser bem trabalhado, ou ele vai atrapalhar muito vocês. E o fator financeiro, né? Que isso aí todo mundo sabe. A gente precisa de dinheiro para fazer curso, a gente precisa de dinheiro para fazer faculdade, a gente precisa de dinheiro para evoluir. E quais são as condições que a gente tem que encarar isso? A gente tem que ter uma vida muito simples até a gente atingir o sucesso, porque aquele dinheiro vai fazer muito falta para a gente crescer mais. Tem que ter sempre um fundo para estudos. Quando vocês forem pedir presente de aniversário, presente de formatura, qualquer presente, fala assim, não, eu quero um curso que eu vi na internet, que eu quero que tu me dê esse curso. Eu quero seguir esse site aqui e tal, que custa tanto, eu quero isso de presente. Então, nesse momento, vocês têm que ter contato com todo tipo de informação. Então, o melhor presente para vocês de Natal, de aniversário, é algum curso, algum congresso, alguma viagem para estudar. E pedir sempre ajuda, né? Teve uma oportunidade boa, pede para o tio, pede para o pai, pede para a mãe, faz uma vaquinha, porque a gente não pode perder oportunidade para aprender. Falando sobre todas essas dificuldades, a gente tem soluções. E as soluções a gente chama de ferramentas. Hoje em dia, a bolsa de vocês de ferramenta, ela está um pouco vazia. Eu sei porque eu estava no lugar de vocês. Ela começa a ser preenchida com ferramentas técnicas, que são dentro da nossa área de medicina, mas ferramentas gerenciais, ela está quase no zero. Porque a gente não tem cadeira de administração, a gente não tem cadeira de gestão, a gente não tem cadeira de coach médico que possa nos dar algumas ferramentas para superar todas essas dificuldades que eu falei até agora. Provavelmente vocês nem tinham se atentado para essas dificuldades, para esses desafios. Mas certamente depois de 20 anos de carreira que nem eu, vocês vão ter passado por todas essas fases e vão ter visto. Se eu tivesse essa ferramenta naquele momento, eu teria passado por isso brincando. E as ferramentas principais são, primeiro, a mentoria. Mentoria é ter chefes, ter pessoas mais velhas, ter pessoas que vocês possam ligar. Olha, eu estou com essa dificuldade, como é que eu posso enfrentar isso? Isso é fundamental às vezes para vocês é uma coisa complicadíssima e para o mentor, não, já passei por isso, aqui tu vai por aqui, vai por ali e tal. Como eu comecei na faculdade, a primeira cirurgia que eu fiz, eu estava no 3º ano de faculdade, eu acabei me envolvendo com pessoas bem mais experientes ali e tal, os cirurgiões, os anestesistas, e toda a dificuldade que eu tinha, eu ia lá, batia na porta, falava com o anestesista, como é que eu faço para fazer isso aqui? Ele, isso aí eu já passei, isso aí é assim, 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 assado. Coisa que para mim era um bicho de 7 cabeças, e tendo uma pessoa mais experiente que a gente possa conversar, facilita muito. Então, elejam um, escolham um e se grudem. E fale, posso te perguntar alguma coisa se eu tiver dificuldade em algum momento? Isso vai ser uma das coisas mais valiosas que vocês vão ter na faculdade de vocês, é alguém que ajude vocês num momento difícil. Branding pessoal, é a primeira vez que vocês estão escutando falar isso, mas eu tenho certeza que vai ser agora muito frequente. Branding pessoal é a gente como marca. A gente tem que pensar que a gente vai ser um profissional e a gente vai se vender como um produto. E esse produto tem que estar muito bem acabado, muito bem definido. A gente tem que estar com um rótulo muito bem pensado, porque quando a gente sair da faculdade, a gente tem que ser referência para os nossos colegas. E é muito melhor uma pessoa que tu não gosta muito, mas tu sabe quem é e sabe para que serve, do que uma pessoa que não está definida, não sabe ainda. Então, o branding pessoal, vocês estudem sobre isso, porque isso é uma coisa que vai acompanhar vocês e vai ser um dos fatores principais no momento da formatura de vocês. Vocês já tem que ser visto como um profissional X, já tem que ser visto como um profissional Y. Isso é uma marca que vocês vão carregar, que vai ser fundamental para vocês terem sucesso. Persuasão é uma outra ferramenta, que vai ser motivo de 10 cursos nossos ainda, mas é como se encaixar no grupo que vocês vão fazer parte. Como que eu chego no hospital sírio-libanês, na equipe de plástica para fazer um estágio?
Eu tenho que ver qual é o ritmo deles, como é que eles falam, como é que eles se vestem, como é que eles se comportam e tentar mimetizar isso o mais rápido possível, para não ser visto como estranho. Eu tenho que mostrar que eu quero estar pertencendo àquele grupo. Eu quero ser útil para aquele grupo. Eu quero que aquele grupo me dê valor. E existem uma série de técnicas dentro da persuasão que a gente consegue mostrar para aquela pessoa que a gente pode ser uma pessoa de valor dentro daquele grupo. E a última é a tecnologia, que todo mundo aqui está mais acostumado que a gente, que é usar ferramentas para a gente melhorar, para a gente ser mais eficiente com ferramentas de automação, ter mais conhecimento, criando nosso próprio banco de dados, ferramentas para resolver problemas que vão surgindo durante a nossa vida e principalmente para criar conteúdo. Isso vai fazer parte daquelas nossas melhoras que a gente vai ter. Aí a gente vai chegar no nosso sucesso. Porém, a gente tem que saber o seguinte, o que é sucesso? O que é sucesso para mim, de repente, não é sucesso para outro, não é sucesso para outro, mas eu consegui juntar num slide uma definição total de sucesso. Se vocês não tiverem um desses itens que está na tela, tudo isso aqui, todo o estudo, todo o conhecimento, todos esses anos de trabalho, todas as ferramentas que vocês aglutinaram não vão servir para nada. Porque o nosso objetivo final é ter sucesso. E se vocês passarem 20 anos para ter um problema na família, não ser adequado na tua família, não ter conseguido recurso financeiro suficiente, não ter segurança, não ter tempo. Tem pessoas que, aquele médico é de sucesso, vive correndo para um lado para o outro. Eu conheço colegas assim, cara, não consigo parar. Eu tenho 1000 coisas para fazer e não consigo fazer tudo. Isso é sucesso? Não, não é sucesso. Sucesso é ter tempo. Eu trabalho muito para ter tempo, porque tempo é o único bem que não volta. O dinheiro volta, saúde a gente corre atrás, dá uma melhorada, mas tempo não tem. Então, se vocês virem um médico super atarefado, correndo, suado, fazendo duas coisas ao mesmo tempo e tal, isso não é sucesso. A geração de vocês vai entender muito bem que sucesso é ter tempo. Vocês têm que ter tempo para as coisas de vocês. Bater as metas e ter autoridade. Eu queria muito que vocês guardassem essa imagem para vocês revisassem e tentassem se encaixar nela. Porque é isso que vocês têm que buscar. O resto, superar dificuldades, ferramentas, é só o meio. Mas esse tem que ser o nosso foco. E ter muito equilíbrio. O que eu desejo para todos os meus colegas médicos, todo final de ano, é que esse ano seja um ano de equilíbrio para vocês. Porque isso talvez seja a tarefa mais difícil para vocês, é equilibrar. Equilibrar o trabalho, equilibrar a família. E para isso a gente tem que sentir como é que a gente está indo, ouvir nossos familiares, ouvir nossos colegas, observar se nosso negócio está indo bem, se nossos pacientes estão bem satisfeitos, corrigir alguns pequenos detalhes, equilibrar algumas coisas, botar um pouco mais de tempo no trabalho, um pouco mais de tempo no estudo, um pouco mais de tempo na família e voltar essa roda e sentir de novo, ouvir. Então isso tem que ser um motor, tem que ser um aplicativo que está dentro de vocês, sempre rodando na primeira tela. Vocês têm que ir mantendo o equilíbrio. No momento que esse equilíbrio pende para o lado do trabalho, a família abandona vocês. No momento que vai para muita preocupação com lazer e tal, o trabalho abandona vocês. Então tudo tem que ser levado junto para a gente atingir aqueles objetivos. Então vamos começar a pensar como médico 3.0, porque eu quero que todos vocês passem numa residência médica e eu quero que todos vocês que não passem numa residência médica seja por opção de vocês para fazer alguma área que não existe ainda residência médica nessa área. Como é que a gente vai pensar como um médico 3.0 agora? Agora é o momento de vocês mudarem o mindset de vocês, mudarem a maneira que vocês estão pensando. Parem de pensar numa medicina, num médico 2.0, que é o que vocês estão aprendendo até agora, e comecem a pensar como um médico 3.0. É um médico que usa ferramentas para atingir o objetivo. Como é que a gente faz isso? Primeiro, preparar nosso interior. A gente tem que preparar nós mesmos, eliminando todos os fatores limitantes que a gente tem. Aqueles fatores psicológicos, aqueles fatores físicos, aqueles fatores financeiros, a gente tem que preparar isso para a nossa tarefa. Traçar o plano. Hoje em dia na faculdade a gente vai indo e vai fazendo, vai vindo cadeira, a gente vai fazendo, mas a gente não traça um plano. Essa cadeira eu quero me destacar porque lá na frente eu quero fazer monitoria, depois eu quero fazer um estágio nesse serviço, depois eu quero ser residente aqui. Isso é traçar planos. A gente tem que traçar metas. Nessa cadeira eu tenho que tirar 10, porque é essa cadeira que eu quero seguir, eu quero conseguir aquele estágio. Não só indo, empurrando. O médico 3.0 tem que traçar metas desde agora. E adquirir ferramentas para conseguir isso. Se eu quero ser residente, eu tenho que pensar, que ferramentas eu preciso para chegar lá?
Se eu quero ser residente de cirurgia geral nos Estados Unidos, que ferramentas eu preciso para chegar lá? Eu tenho que ter inglês, eu tenho que ter o board, eu tenho que ter a autorização para ir para lá, eu tenho que ter meu passaporte, eu tenho que ter meu visto. Como é que eu consigo isso? Com ferramentas. Eu tenho que atingir as ferramentas. Mas sem traçar o plano, a gente não consegue sair do lugar. Quando a gente tiver tudo isso, a gente executa o plano. Quando a gente tiver em execução esse plano, eu estou estudando para a prova de residência, estou estudando para cirurgia geral, mas eu já estou pensando o seguinte, quando eu passar em cirurgia geral, eu já quero, dentro da cirurgia geral, já começar a me especializar para fazer plástica. Então, enquanto a gente está executando um plano, a gente tem que sempre estar se preparando para a nova fase. E para a nova fase, a gente repete todo esse processo de novo. Preparar a gente, traçar nosso plano e adquirir ferramentas. Então, vocês vão girar entre dessas 3 coisas que vocês precisam se lembrar. Se preparar o nosso interior, traçar planos e juntar ferramentas para isso. Uma das ferramentas que eu mais uso e eu gostaria que vocês aprendessem muito bem é essa confusão que está nesse slide aqui. Essa é uma ferramenta de soluções de problema A3. Ela foi inventada pela Toyota e eu queria muito ter isso na minha época de estudante. Isso eu uso na minha empresa e há 15 dias atrás eu fui numa fábrica de produção de prótese de silicone e adivinha o que estava em todas as paredes deles? Essa ferramenta A3. Para que isso serve? Para solucionar qualquer tipo de dificuldade que vocês tenham. Aqui eu vou dar só uma passada nisso, mas isso entrando na internet tem milhares de vídeos explicando isso. Que numa coluna a gente coloca nosso problema, na coluna no meio o nosso plano e na terceira coluna a gente monitora se esse plano está funcionando bem. Para vocês especificamente eu queria falar sobre residência médica. Como a gente passa na residência médica sendo um estudante da medicina 3.0. Dentro dessa ferramenta eu vou conseguir explicar para vocês melhor. Primeiro, qual é o principal problema que a gente tem para passar na residência médica? A gente tem, às vezes, falta de tempo, desmotivação, cansaço. Esses são os principais problemas que eu tinha para estudar. Então eu botei nessa planilha aqui para vocês verem. Então, no primeiro quadradinho a gente vai identificar o problema e todas as dificuldades que a gente tem para atingir ele. Na quadradinho de baixo dessa coluna, a gente vai colocar o gráfico da situação. A gente vai escolher todos os lugares que a gente quer fazer residência e colocar todas as notas que a gente precisa para atingir aquele objetivo. A gente tem que ter uma visão, ele se chama A3 porque ele é feito tudo numa folha A3 para vocês colarem na parede de vocês do quarto. A gente vai saber que lá em São Paulo a nota é tanto, aqui a nota é tanto, na PUC a nota é tanto. Então a gente vai ter um gráfico, todo dia a gente vai olhar, eu tenho que atingir esse objetivo. Vai passar, vai escovar os dentes, aqui esse é o meu objetivo de hoje. Eu tenho que focar nesse objetivo. E embaixo, o último gráfico é estabelecendo a relação de como vocês estão agora e onde vocês querem chegar, passando por cima de todas essas metas. Isso vocês têm que olhar todo dia. Se vocês querem fazer residência, vocês têm que ter um quadro desses, monitorando totalmente o objetivo de vocês todos os dias. Aí a gente vai começar a saber, bom, para atingir isso eu tenho que superar todos esses problemas de cansaço, desmotivação e falta de tempo. Por que eu estou cansado? Será que eu estou fazendo pouco exercício? Será que eu estou me alimentando mal? Será que eu estou dormindo pouco? Então identifiquem o porquê desse cansaço. Que essa identificação do porquê do problema vai gerar uma solução. Por que eu estou desmotivado? Alguma coisa psicológica, alguma coisa com a minha família? Será que um psicólogo não ajuda nisso? De repente pode ser uma solução. Por que eu estou com falta de tempo? Será que o transporte da minha casa até a faculdade é muito longo? Será que eu estou pegando ônibus se eu pegasse um transporte mais rápido? Será que eu estou perdendo tempo com outras coisas? Será que eu estou... Tem que identificar por que essa falta de tempo. Aí a gente vai montar nesse quadro, na coluna do meio, no quadro de baixo, nosso plano. Nosso plano é o que, quando, como e por quem. Eu descobri que eu estou com falta de tempo porque o meu transporte da Ubra até em casa, eu tenho que pegar 2 ônibus, o trem e mais um ônibus até em casa. Será que se eu investir num transporte na volta da faculdade, eu não consigo chegar em casa mais cedo, mais disposto? É uma solução. Minha alimentação, será que eu comprando pela teleentrega não é mais rápido do que eu tento chegar em casa, fazer minha comida, comer? Minha desmotivação, será que um psicólogo não me ajuda? E minha falta de energia, será que praticar um exercício não ajuda? Então, fazendo isso, vocês vão achar a solução. Comprar o jantar, psicólogo 2 vezes a semana, academia 3 vezes a semana. E lá vocês, na última tabela, vocês vão fazer se vocês estão cumprindo essas determinações que vocês mesmos colocaram. E embaixo vocês vão começar a fazer testes para ver se o aumento do tempo, o aumento da disposição e a animação de vocês já começou a gerar resultado. E se gerou, vocês estabeleçam isso como uma rotina de vocês.
essa é a maneira que eu queria ter na minha faculdade para ter mais disciplina. Vocês colocando uma folha dessas no quarto de vocês, vocês organizam o pensamento de vocês. Vocês começam a traçar uma reta e um objetivo. Aí vocês vão ver os colegas de vocês batendo cabeça, indo para um lado, indo para o outro. Eu estou muito cansado, termina a faculdade cansado, não consegue se formar cansado, desmotivado, e assim ele vai 10 anos, 20 anos. Porque ele não tinha uma ferramenta dessa de descobrir porque ele estava cansado, desmotivado. Então, se vocês forem levar uma coisa dessa palestra, procurem isso. Método A3 da Toyota para resolver problemas. Isso vai ser o maior medidor de desempenho de vocês durante a faculdade de vocês. Essa palestra aqui, ela está toda na internet, então se vocês não precisam anotar nada, depois o Fábio vai dar o endereço para vocês para falar com o nosso robô nós temos um robô no Facebook e vai responder vocês sobre essas dúvidas aí. Então, visto tudo isso, eu sei que está cansativo, mas já está terminando. Eu queria perguntar para vocês entenderam quem é o médico 3.0 hoje? Vocês viram quem é o médico que vocês vão ser? Não é nada igual como os professores de vocês, não é nada igual como o chefe de serviço. Eles nem sabem que essas coisas existem. Eu nunca vi dentro de um hospital uma folha A3. Eu vi só dentro das empresas e dos consultórios mais tops de São Paulo. E vai ter no quarto de vocês. Aí vocês vão mostrar, professor, eu uso esse método aqui, ele nem vai saber o que é, porque ele é um médico 2.0. O médico 3.0, ele tem um autoconhecimento, ele sabe trabalhar o mindset dele, os objetivos, como é que ele vai se portar. Ele sabe trabalhar com produção de conteúdo, que o Fábio vai falar para vocês, eu nem vou entrar nessa parte, quanto é importante isso desde agora. Ele sabe de administração, sabe de gestão, sabe de mídias sociais, sabe de automação para ganhar o tempo de vocês, usar as ferramentas para mandar uma mensagem e atingir todos os colegas, organizar eventos com o mínimo de tempo perdido. É um médico que busca autoridade, sabe trabalhar com robótica e telemedicina. Vocês devem estar acompanhando essa história da telemedicina, que é uma coisa que surgiu do nada para muita gente, mas é uma coisa que já vem vindo. Dentro da cirurgia plástica, acho que 80% do meu tempo é respondendo mensagem no WhatsApp, que isso já é telemedicina. Só que as outras áreas estão começando agora. Então, a telemedicina vai ser uma realidade para vocês. Muitas de vocês nem vão ir para o consultório. Vocês já vão trabalhar de casa. Sabe trabalhar com o método A3 de solução de problemas. Usa todo o tempo, tem tempo livre e usa ele para criatividade. Vocês têm que ter tempo livre. Aquela imagem que vocês têm do médico ocupado é o médico de fracasso. Vocês têm que ter tempo livre para vocês investirem nos projetos de vocês. Só assim vocês vão ser criativos. Então, quando o professor de vocês fala, não, vocês têm que ser aqueles médicos ocupados, que tem tudo, muita coisa para fazer. Não, vocês têm que ser o médico que tem tempo livre, que chega sexta-feira, meio-dia em casa e começa a trabalhar segunda de tarde. Esse é o objetivo. E, é um mau médico, tem pouco paciente? Não, esse médico é muito mais produtivo que qualquer outro médico. Então, vocês não tenham medo de aparentar isso. E a última coisa que eu queria falar para vocês é sobre essa grande mudança que vocês vão enfrentar. Vocês vão ouvir falar muito mal dessa nova medicina por uns, porém, os maiores fabricantes de equipamento, isso é uma frase da Philips, esse balão maior, que é a medicina 3.0, ela é mais humana. Eu já comecei a sentir isso. A gente não precisa mais perder tempo montando protocolos de tratamento, sendo que as máquinas já estão fazendo isso. Hoje em dia, dentro de um paciente da oncologia, tu digita ali o problema, o tipo de câncer que ele tem, a genética dele, os tipos de tratamento disponíveis e o sistema já monta um protocolo para ele. A gente não precisa perder uma tarde montando um protocolo para um paciente da oncologia. A máquina vai fazer essa parte burocrática e massiva muito melhor que a gente. A gente vai conseguir ter foco no paciente. A gente não vai mais prescrever o tratamento para o paciente em pouco tempo. A gente vai pegar na mão dele e vai ver se ele está bem para atravessar todo aquele período de tratamento oncológico. Se ele está aderindo ao tratamento, se ele está seguindo as recomendações, como é que ele está enfrentando isso psicologicamente, e a gente vai levar ele pela mão para todo o tratamento. Coisa que o oncologista hoje não faz. O oncologista vai lá, prescreve remédio, vê como é que está a mucosa, vê se exame de sangue, beleza, vamos continuar. Mas ele não chega a perguntar para ele como é que ele está. E a medicina 3.0 é uma medicina mais humana. A gente vai parar de perder tempo com coisas burocráticas e vai começar a focar de novo no paciente. Hoje, 2018 foi esse dado, 30% dos hospitais no mundo inteiro já tem serviço de inteligência artificial trabalhando. 30% dos hospitais já tem um robô te atendendo quando tu liga.
30% dos hospitais já atende o paciente por aplicativo. Quando vocês se formarem, esse número vai ser o quê? 95%. Então, vocês vão ter o paciente já cheio de informação, já encaminhado, já com os exames, praticamente com o protocolo pronto. Vocês vão só olhar para ele e ver quais são as dificuldades, quais são as dores que eles têm para enfrentar isso. E esse último dado é de Stanford, que também é de 2018, que todo mundo está vendo, que a medicina 3.0 está devolvendo o coração para a medicina. A gente está voltando a ser um médico com coração, não mais um médico técnico que risca um papel, prescreve o paciente e tchau. Então, essa mudança vem para o bem. Então, vocês têm que se preparar para ela e têm que valorizar ela também, porque isso vai ser o futuro de vocês. Quando alguém falar, não, a medicina mudou para pior, vocês já sabem que não é verdade. Todos os aspectos que a gente está vendo fala que ela mudou para melhor. E é isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês mudem o mundo. Usem esse tempo que vocês vão ter livre, que vocês vão ter reservado para vocês, para observar, aprender, reproduzir as coisas interessantes, criar coisas novas e ensinar isso. Porque o nosso objetivo como médico hoje tem que ser mudar o mundo. Não é megalomania, é verdade. Pelo menos um de vocês vai ter uma ideia genial que vai afetar uma grande população. Então eu preciso que vocês trabalhem nisso, para que não seja um, seja dois, seja três. E para isso a gente não pode ser um médico super ocupado. A gente tem que ser um médico super eficiente, que tenha tempo para ter criatividade, para criar coisas novas. Queria agradecer para a organização, espero que essas informações tenham sido importantes para vocês. Essa aula vai estar toda no nosso sistema, e vocês vão poder acessar elas e ver quantas vezes vocês quiserem, para até fixar bem esses conteúdos. Agora eu queria chamar o Fábio para dar a parte mais importante, que é como a gente faz tudo isso que eu falei para vocês. Muito obrigado.